E eles nem sabem o que que era aquilo. Não, o balanço básico, assim, eles sabem, mas não naquela estrutura bonitinha que a gente está fazendo já. Entendi. Então, vocês estão avançados em relação a eles. Esse é o meu medo de passar pra noite, sabia? Ah, mas vai umas 3 aulas eu recupero eles, né? Isso eu consigo. O único problema é que daí muda o professor depois. Sempre tem essa situação, né? Mas se Deus quiser, esse semestre vocês e eles vão sair parelhos. Na hora que Esse chegar que é em. ruim, né, professor? Quando a gente às vezes gosta de um professor e vai com a matéria assim, troca o semestre, troca o professor. Aham. Às vezes é bom, às vezes é ruim. O ruim é que daí pode dar essas disparidades de conteúdo. Mas o bacana é ver outros pensamentos também, né? Sim, mas eu não pelo menos em contabilidade a gente tinha gostado desse do professor e a gente não gostou que trocou. Outros a gente já gostou. Ah, mas nessa parte da contabilidade é bom seguir o mesmo método, né? E a gente vai tirando essas primeiras aulas que tá a parte mais teórica, né? Que vocês falaram que eu usei muito palavra difícil, mas não sou eu, tá? Isso é a legislação. Mas logo logo a gente volta a fazer todo aqueles exercícios de lançamento com um pouquinho mais de detalhe, daí vai ser mais divertido. Mas vocês não vão ter dificuldade. Pelo que a gente já vinha fazendo, vocês vão tirar de letra. Então, acho que a gente já pode ir começando, né? 8h30. Então, oficialmente, boa noite. Boa noite, meu Deus do céu. Esquece oficialmente boa noite. Bom dia. Aula É que é passada. sexta-feira, eu vou te perdoar porque é sexta-feira. E a gente tem um feriadão, né? Isso, véspera de feriado. E a gente fica meio. Na verdade, é que eu tô correndo bastante aqui no escritório. Uma coisa que vocês vão aprender é que começo de ano na vida de contador é a pior coisa que tem. Muita coisa para entregar. Agora a Por causa do gente está. imposto? Imposto, declaração. Agora, pessoal que mexe tanto com a área fiscal, né, nota fiscal de serviço, e quanto com folha de pagamento, tá tendo que fazer a DIRF. Então aí a gente tem que mandar bem certinho. Senão gera problema igual gerou para você, né? Gera Mas eu aquelas deixo. maluquices no imposto de renda. Mas ainda não declarou, professor. Não, não. Ele tá ainda em processamento? É processamento? Ah, fica em processamento. Aham, então, desde aquela época ainda está em processamento. Normal, normal. Quando a gente entra nesses processos, Aham. tem casos que chega a durar 2 anos. Nossa. É a pior coisa que tem. Mas Pior. ele não tá em vermelhinho e agora ele tá em amarelinho, mas é que lá não tem problema, pode ficar daquele jeito, né? Pode, porque ele está indicando que eles vão analisar. Entrou na fila. Isso que é o pior, entrou Nossa. numa fila. E querendo ou não, uma das áreas que precisa contratação no governo federal é fiscal da Receita Federal. Fiscal e auditor. Faz muito tempo que não tem concurso e aí o pessoal vai se aposentando e vai ficando defasado, né? Aí quem tá lá fica sobrecarregado. E daí eu tô com essa correria com a DIRF. Vocês já chegaram a ver o que que é uma DIRF? Como é que
Ocorre o cruzamento? Não. Não. Como a gente já passou um pouquinho sobre princípios contábeis com vocês, eu vou aproveitar esse tempinho e mostrar para vocês. Deixa eu só abrir. Já comecei a preencher alguns. A DIRF é sempre entregue até o último dia útil de fevereiro. Se o meu computador colaborar e abrir o programa. Ó, sempre quando eu quero mostrar alguma coisa, o computador não colabora. Ah, colaborou. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês. E vocês vão entender por que que a Receita Federal hoje tem uma facilidade enorme de pegar gente tentando omitir receita. Ixi, acho que travou, professor. Apareceu para vocês? Compartilhou a tela? Não, o senhor ficou travado, mas não apareceu nada. Será que travou? Agora, Deixa eu então agora voltou. interromper. Eu, esse botão de apresentar aqui ficou meio em branco. Espera aí, gente, vou sair da sala e voltar rapidinho. Pronto, voltei. Vamos ver se agora compartilha. Sim. Agora é para ter aparecido. Então, essa é a tal da DIRF. O que significa DIRF? Declaração de Imposto de Renda retido na fonte. Toda empresa que tenha movimentação de funcionário, pagamento de prestador de serviço, a gente obrigatoriamente tem que entregar ela. E ela tem essa tabinha aqui, beneficiários, onde a gente informa quem é a pessoa, que tipo de pagamento essa pessoa pode ter, aí tem uma série de possibilidades, né? Nesse caso aqui, ele é um sócio da empresa, e a gente informa mês a mês tudo que ele recebeu. No caso dele, não tem 13º porque ele é sócio, né? Tudo que foi descontado Tem como de aumentar, INSS. professor? Pior que esse programa não tem como dar um zoom. Mas Então a gente lá embaixo tem, não tem? No seu. no Não, meu dá pra, não dá pra não dar um tem zoom com a tela mesmo. Isso.
Como? Me explica, Dá um então. Ctrl mais. Ah, Não dá. acho que eu não sei. Esses programas da Receita Federal, eles são cheios de 9 horas, são bem xarope. Mas eu vou mais ou menos explicando aqui, né? Onde a gente descreve mês a mês o que ele recebeu, o que teve de INSS descontado, e inclusive o que teve do imposto de renda que foi retido. Aí a gente também faz outras declarações aqui, né? O que teve tributação suspensa. Aqui é um item importante. O que teve de rendimento isento. No caso dele, eu tenho que terminar hoje. Ele Isso daí vai é ter pessoa uma parcela jurídica. de lucro. É a pessoa jurídica informando o que pagou para a pessoa física. Então, se tivesse 100 funcionários, eu ia ter 100 abinhas como essa preenchida, contando tudo que a pessoa ganhou, tudo que teve de INSS, tudo que teve de imposto de renda retido, tudo que foi pago para essa pessoa. Aí a gente faz isso até o último dia de fevereiro. Acho que esse mês é 28, acho que ele cai em dia útil. É o último dia útil ainda, tá? Não, Dia até 26. 26. Professor, Oi? pensão alimentícia de pensão mesmo, normal? Se entra a pensão, É, ali tá pensão sim. alimentícia. Então, supondo você, Lucas, tem 10 filhos, fez muita bagunça. Coitado do Lucas. Deus me livre. O valor que está em rendimento tributável aqui vai ser tudo pago, vai ser tudo descontado em pensão alimentícia. Aqui entra aqueles valores que a justiça determina que a empresa já repasse direto para o pensionista. Então, vamos supor, se você tivesse um filho, não continuou com a esposa, e ela entrou na justiça para receber a pensão já descontando da empresa, a empresa vai declarar aqui também que ela pagou a pensão alimentícia do filho. É descontado em folha, né? A maioria pede o desconto direto em folha. Imagina, não tem nem como fugir. Não tem nem como fugir. É justamente por isso que os advogados já pedem um desconto em folha, que é para não poder fugir. Então, no dia 28 de fevereiro, vamos pôr o dia 28, porque é padrão de todos os anos, a Receita já sabe o que vocês ganharam. E vocês já perceberam quando que começa o imposto de renda da pessoa física? Nos primeiros dias de março. Curioso isso, né? Já é para poder confrontar. Opa, a empresa falou que pagou isso, a pessoa falou que recebeu isso, tá certo, passa. Opa, tem diferença, malha fina. Então hoje a gente. Então, esse DIRF aí, então, é a empresa, ou a pessoa jurídica, que mostra em relação aos funcionários a declaração. Isso. Entendi. Então ela, digamos, dá uma de dedo duro entregando quanto que pagou para os funcionários. E daí, quando o funcionário vai declarar, tem que bater com isso, senão o próprio sistema, daí essa é uma parte que eles automatizaram, o próprio sistema já fala, ó, não casou,
deu diferença. Por isso que é muito importante, quando a gente vai fazer a declaração de imposto de renda, ter bem certinho o informe de rendimento. O informe de rendimento é gerado aqui nesse programa também. Quer ver, ó? Ó, comprovante de rendimento. Eu vou lá. Vamos gerar de todos, só tem um mesmo. Aí o sistema vai girando. E sai aquela folhinha que as empresas entregam. Então, por isso que é importante esse documento que a empresa entrega, porque é o que ela está falando, ó, eu declarei para a Receita isso, cuidado. É a base principal para a gente fazer declaração de imposto de renda. Então, ele vai ter que declarar. Pode falar, Lucas. Esse sistema faz travar você. Faz, ele é... É porque é no Java. Tudo que é no Java é uma bosta, gente. E o pior, todos os sistemas da Receita Federal são no Java. Olha, tudo muito devagar. Eu tô vendo agora aqui na telinha no canto, tô meio... Ah, já voltou ao normal. Em qual período que nós Pode falar, Lucas. aprendemos a fazer imposto de renda? Aprender em nenhum. Porque o imposto de renda, ele é muito, muito detalhe, gente. O que a gente faz na faculdade é oficina para que vocês consigam fazer aquela consultoria básica de imposto de renda, que é feito para a sociedade. A gente não faz a declaração da pessoa, mas a gente dá toda a assistência, ensina para a pessoa, ó, preenche ali, preenche aqui, mas claro, para as mais básicas. Porque tem declaração que é mega complexa, tem declaração que é bem simples. Então, isso até quem costuma fazer é o professor José. Eu tenho uma dificuldade de chamar ele de José, gente. A intimidade é uma bosta, né? Como eles fez faculdade comigo, eu tenho mania de chamar ele de Zé. Mas ele passa os principais detalhes já mostrando para vocês no programa. Então, vocês não têm propriamente uma aula sobre isso, mas vocês têm uma oficina, curso, não sei que palavra a gente pode chamar, que dá uma noção de como preencher essa declaração de imposto de renda. Mas a maioria não é difícil. Se a pessoa não tiver atividade rural, não tiver livro caixa, tiver algumas particularidades que deixam a declaração completa, elas são teoricamente mais simples. A única coisa que eu não aconselho vocês é fazer preenchimento online, tá? Eu não gosto muito, eu prefiro o programa. O programa é mais tranquilinho. Então vamos voltar para o nosso assunto da semana passada. A gente fica batendo papo de imposto de renda. Mas eu vou... Último assunto de imposto de renda. Eu vou dar uma perguntada para a Débora como vai ser feito esse ano. Porque esse ano seria o primeiro ano que vocês participariam, tá? Que geralmente a gente faz com a turma do segundo período, segundo ano, e do terceiro ano. São 2 anos que vocês trabalhariam nessa oficina. Então, vocês já teriam esse contato esse ano,
já dá para vender imposto de renda daí, tá? Com cuidado, muito cuidado. E teve mais alunos que me perguntaram disso, então vou cobrar ela, cobrar não, quem sou eu para cobrar? Mas vou dar uma assuntada com ela como que vai ser feito isso. Então, voltando à aula passada, estávamos falando dessas ditas características de qualidade, né? Falamos sobre o primeiro grupo. A gente tem 2 grupos. Primeiro grupo, se não me falha a memória, são características chamadas de fundamental. Isso? Fundamentais. Isso, as fundamentais. E um segundo grupo, as de melhoria. Então, esses 2 grupos. As fundamentais, que são 2 características, que eu já esqueci quais são. A relevância e representação fidedigna. Exato, Sabrina. Relevância e representação fidedigna. Relevância é a importância, ou quer dizer que a informação contábil tem que ter importância, fazer a diferença na tomada de decisão pelo usuário da informação contábil. Isso é ser relevante. E representação fidedigna é retratar a realidade da empresa da melhor forma possível. Para que a gente faça essa retratação da realidade, ela tem 3 aspectos essenciais. Quais são? Ela tem que ser Completa, neutra e livre de erro? isso. Então, a informação tem que ser completa, trazer todos os detalhes possíveis sobre a operação, neutra. Então, a informação tem que ter o mesmo valor, trazer as mesmas características, ser basicamente igual a todos os usuários, e o livre de erro. Esse é até mais. É até difícil de explicar, né? Livre de erro é sem erro. Tem que estar expressa da maneira correta, seguindo as normas de contabilidade. E depois que a gente atinge esse patamar obrigatório, a gente passa a pensar em características de qualidade. A primeira característica de qualidade é a dita. Opa, achei que eu tinha pego marca-texto. Comparabilidade. Vocês já vêm trabalhando essa característica desde quando a gente começou a fechar balanço. Sem saber, sem terem a informação que estavam atendendo essa característica. Então vamos lá. O que é a comparabilidade? É a característica qualitativa que permitem os usuários identifiquem e compreendam similaridade dos itens e diferença entre eles. Então, a gente pega de elementos patrimoniais ou elementos de resultado, a gente tem que compreender a similaridade, tem que ter certeza que esses itens são similares, seja dentro da mesma empresa, esse é bem mais fácil da gente conseguir, e seja entre empresas similares. Então, entre a mesma empresa, quando a gente quer falar de comparabilidade, é fazer o quê? Apresentar uma demonstração contábil com, no mínimo, 2 períodos. Nosso balanço a gente fazia com 2 períodos, não fazia?
colocava lá caixa X1 e X2. Não era assim? Sim. Isso é comparabilidade. Comparabilidade dentro da mesma empresa. Por isso, quando a gente pega... Cadê meu mouse? Quero que eu me perco aqui no computador. Quando a gente pega uma empresa e vai olhar o balanço dela, vai estar assim. Aqui eu peguei uma empresa pequenininha, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar dela. Essa bendita Gerdau. Acho que ela é conhecida, né? Sim. O que que ela faz? Claro, ela tem 4 colunas, porque ela tem a da Gerdau SA sozinha e o do grupo. Vocês vão aprender lá em avançada a fazer essa consolidação de empresas. Mas o que que ela tem aqui? 2 períodos possibilitando comparação. Então, se eu pegasse lá a linha caixa equivalentes de caixa, o que que vocês teriam para identificar nessa linha? O que está acontecendo com caixa equivalente de caixa? Caixa, banco e aplicação financeira, basicamente. Diminuindo? E diminuindo de uma maneira bem significativa, né? 151 para 25. Aqui daí é milhões, tá? Eu, como usuário, já não ficaria feliz. Ah, mas aí eu compenso olhando as aplicações financeiras. Então, pode ser que ele tenha deslocado esse dinheiro para aplicação financeira, porque teve um aumento grande, né? Eu consigo, então, comparar os elementos dentro do patrimônio. Então, comparabilidade dentro da mesma empresa. E isso daqui é uma coisa que todo mundo esquece, a tal da nota explicativa. Ah, eu quero entender melhor o que aconteceu aqui. Vou lá na nota explicativa 4. Então, por que que os balanços hoje não são mais tão pequenininhos? Por causa das notas explicativas. A gente tem que detalhar o que aconteceu. Então, vou lá, busco nota explicativa 4. Nossa, é muita nota, gente. Três. Passei. Nota 4. Ele vai tentar me trazer uma explicação do que aconteceu. A nota da Gerdau não é muito boa, tá? Ela já foi boa antigamente. Hoje ela é muito resumida, muito simplificada. Mas isso remete à comparação da mesma empresa. E entre empresas similares? A partir do momento que a gente segue as normas, segue todos os CPCs, se eu pegar empresas que trabalhem em segmentos parecidos, eu vou conseguir comparar o resultado entre elas. Então, se eu pegasse, estivesse fazendo uma análise, vou investir numa loja de roupa, tenho possibilidade de comprar ação da Marisa e da Renner. Como elas seguem o padrão, seria internacional, mas seguem os CPCs, eu consigo comparar o resultado das duas empresas.
o valor patrimonial das duas empresas, justamente porque a normativa contábil permite isso. Então, a gente destaca, comparabilidade não significa uniformidade. Então, para que a informação seja comparável, coisas iguais precisam parecer iguais e coisa diferente tem que parecer diferente. Ih, que jeito estranho, professor. Coisa igual tem que ser igual, coisa diferente tem que ser diferente. Eu falei Marisa e Renner. São parecidas, né? O senhor me fez, desculpe interromper, me lembrar de uma coisa que aconteceu na minha igreja. Uma mulher foi falar um negócio no microfone lá. Aí ela começou a falar de uma coisa que aconteceu com ela no passado, né? Aí ela falou assim: gente, eu quase morri. Se eu tivesse morrido, eu estava morta até hoje. Era uma possibilidade, né? É, Se não, algo muito além da nossa compreensão teria acontecido, né? Seria mais ou menos como a história de Lázaro daí, né? Meio complicado acontecer aquela é história. verdade. Mas aqui quando a gente fala essa parece igual e parece diferente, é a ideia de comparar. Se eu pegar a Renner e a Marisa, eu vou conseguir comparar. Por quê? São do mesmo segmento. Então, a forma de atuação é parecida. Agora, se eu pego a Marisa e vou comparar com uma Klabin, que mexe com celulose e papel, não vai fazer muito sentido essa comparação, né? As empresas são parecidas? Não, em nada. Então, as normas que elas seguem tendem a ser diferentes, porque os elementos que eles trabalham são diferentes. Então, a gente, quando fala em comparabilidade entre empresas, são para empresas que tenham segmento similar. Então, isso é importante, né? A gente não tem como comparar coisas distintas, né? Então, a consistência, que se refere ao uso de métodos para os mesmos itens, auxilia, então, na obtenção da comparabilidade. Se eu trabalho com a Renner e com a Marisa, seguindo os padrões, eu vou conseguir fazer essa comparabilidade. Se eu tiver uma contabilidade que não segue a fio, ou que fica mudando o critério de contabilidade de maneira constante, eu perco essa característica, inclusive entre ela, porque eu daí não consigo manter uma padronização na forma contábil. Então, a primeira característica de melhoria é que a informação seja possível de comparação. Isso é importante para o usuário da informação, sendo que o principal pelo CPC é o investidor? Sim. Sim, por que, Sabrina? Pensem em vocês, investidores. Seria um trabalho fácil escolher um investimento se as informações das empresas não dessem para ser comparáveis? Não, porque se você está com duas empresas iguais, ali no mesmo ramo, igual o professor está falando, e não ter como comparar as duas, não dá para saber qual que é a melhor? Exatamente. Por isso, por essa possibilidade do investidor conseguir fazer análises comparativas, que existe essa característica. Professor, Oi? naquela nota explicativa lá, tem alguns itens, digamos assim, que eles podem colocar no detalhamento, outros podem escolher não colocar? Tem algo do tipo? Tem. Em geral,
os itens de nota explicativa são os relevantes. O que é o relevante? É ou que faz importância para quem está lendo a informação, ou que tenha valor expressivo. De repente tem um valorzinho lá, despesas pagas antecipadas, que é bem pequenininho em relação ao valor das outras contas. Não necessariamente eu preciso abrir. Fica muito a critério do contador. Existe alguma regra? Existe. Existem os elementos mínimos. Vocês vão ver, ou devem ver, em intermediária 2, todos esses elementos que a gente precisa ter para considerar uma nota explicativa completa. Claro, a Gerdau, mesmo não sendo uma boa nota explicativa, olha quantas páginas dá de demonstrações e notas. Nossa, 90. imagina se tivesse bem. A da Embraer chega a quase 150. Mas por que eles têm um interesse em detalhar, esmiuçar o mais detalhado possível? Quanto mais detalhe, mais confiança ela tem do investidor. Então, para eles é interessante tentar esmiuçar o máximo possível para que o investidor se sinta seguro. Tem gente que lê tudo isso, professor? Tem. Os analistas de investimento, principalmente os que fazem análise fundamentalista, leem isso de cabo a rabo. É gostar muito de contabilidade, né, gente? Segunda característica de melhoria: verificabilidade. Aqui a gente pensa em um grupo muito específico de usuário. Eita. O que deu no Excel? O Excel surtou e fechou sozinho, gente. Espera aí. Excel não, meu PowerPoint. Coisas que só a informática faz pela gente, né? Então, falando da verificabilidade. Ela, por mais que seja interessante a todos os usuários, ela tem um grupo de usuários mais voltados para ela. Então, o que significa a característica de verificabilidade? Significa que diferentes observadores, hábeis e independentes, podem chegar a um consenso. Frisando aqui, embora não cheguem necessariamente a um completo acordo quanto ao retrato da realidade econômica da empresa ou da informação que a gente esteja analisando. O que isso quer dizer? Todo mundo que quiser verificar se a informação ela está representada da maneira correta, por isso, verificação da representação fidedigna, eles devem chegar a respostas parecidas, não necessariamente iguais. Quem faz, ou qual o ramo da contabilidade que faz verificação de contabilidade, se a contabilidade está certa ou errada? Auditoria contábil? Auditoria.
essa verificabilidade tem um enfoque muito grande nos processos de auditoria. Então, quando a gente entrega as informações e os documentos para verificação, se eu entregar para 2 auditores independentes, a minha informação ela vai gerar respostas parecidas, não exatamente iguais. Porque a gente tem alguns itens que tem uma certa subjetividade na contabilidade. Então, a verificação auxilia na representação, na obtenção da representação fidedigna, e a gente tem 2 maneiras de fazer essa verificação. De maneira direta, esse item, em geral, chega-se ao consenso, a resposta igual. Então, a gente vai fazer a auditoria da conta caixa. Como que eu posso conferir isso? Nárida, você que trabalha com o caixa da igreja, como que se audita o caixa? Não é indo lá no caixa e contando o dinheiro? Pega o que está no valor que está na contabilidade, vamos supor lá, falar, tem R$500. Se eu for no caixa, eu vou ter que contar R$500. Verificação de estoque. Se eu for no estoque, fizer a contagem, eu tenho que bater com o valor que está lá no meu relatório de estoque. Então, itens diretos têm essa facilidade, a gente consegue fazer uma conferência de maneira objetiva. E a indireta, aqui são as problemáticas, são checagens de dados ou de informações que a entrada da informação precisa de uma modelagem, uma metodologia aplicada. Então, um exemplo, valor justo. Valor justo é a validação de um valor de uma transação entre partes em uma negociação não forçada. Se eu estivesse fazendo a avaliação do meu celular a valor justo, será que todo mundo vai chegar num consenso de valor? Vamos supor que eu faço uma verificação e em uma determinada negociação eu consiga 1.000. O outro auditor vem e fala que consegue 950. Vai estar errado isso? Não. São metodologias diferentes. O celular é até um pouquinho mais difícil da gente fazer isso, mas se for um carro, existe um padrão que a gente pesquisa? Onde que eu posso saber um valor de um carro? Na tabela FIP. Na FIP. Mas e o outro auditor não usou a FIP? Usou a Molicar, que é uma outra tabela de referência. Vai dar diferença? Vai. Mas vão ficar ali muito próximas. Então, quando exige essa avaliação, esse critério de julgamento, pode ser que dê essa diferença. Eles não cheguem no exato valor, mas vão ficar parecidos. Isso garante a verificabilidade. E daí para que seja possível a verificação desses itens, é de extrema importância a divulgação das premissas utilizadas. Qual o critério que eu utilizei? Então, um método de obtenção de informação, circunstâncias que suportaram a informação. A gente vai lá na nota explicativa e vai falar, o veículo
tal, ou os veículos da empresa foram avaliados através da tabela FIPE. Eu indico o meu critério. Se eu fizer isso, essa possibilidade de distorção entre os dois valores eu praticamente elimino e a tendência é que eles cheguem no mesmo resultado. Então, aqui é uma característica mais voltada para o pessoal da auditoria, para eles conseguirem emitir o relatório deles atestando se a informação é fidedigna, está certinha ou não. Terceira característica, tempestividade. Então, tempestividade significa ter informação disponível para os tomadores de decisão a tempo hábil de poder influenciá-lo nas decisões. Então, não adianta as empresas demorarem muito tempo para fazer a divulgação da sua informação, porque vai começar a não ser útil para quem faz a utilização dela. Por isso, até quando a gente pensa em bolsa de valores, as empresas têm prazo fixado para divulgar o seu resultado. Porque o que acontece com informação velha? Ajuda na decisão? O que vocês acham? Tomar uma decisão com uma informação que já foi passada lá atrás, não vai adiantar de nada, né? Um exemplo disso, mais simplificado. Pense em vocês pensando em comprar em alguma coisa em dólar. Aí vocês pedem a cotação do dólar para o assistente de vocês. Vai adiantar ele chegar com uma cotação de um mês atrás? Vai ser útil para a decisão de vocês? Não. Não, já não vai estar valendo de nada, né? Precisa ser atual. A mesma coisa tem que ser a informação sobre a empresa. Eu preciso falar como ela está da maneira mais atual possível, justamente para auxiliar na decisão. Então, informação antiga tem menos qualidade. Quando há demora na divulgação das informações, existe grande possibilidade de perder relevância. Informação velha não vai me ajudar em nada, não vai me ajudar a tomar decisão. Então, se eu não fizer uma informação tempestiva, ou seja, se eu não atender uma característica de melhoria, eu mato uma característica fundamental. Olha como é triste isso, né? E a última, compreensibilidade. Classificar, caracterizar e apresentar a informação com clareza e concisão torna a informação compreensível. Então, é importante que a gente faça todo o conjunto de demonstrações financeiras de maneira clara, de maneira simples, a ponto de se tornar compreensíveis ao maior nível de usuários possíveis. Então, a gente tem que destacar essa característica. Certos fenômenos inerentemente complexos não podem ser facilmente compreendidos. Entretanto, isso não é razão para não divulgar.
Então, tem um determinado elemento contábil que tem um nível de complexidade maior. Principalmente essas avaliações a valor justo, valor presente, elas são mais difíceis de serem entendidas pelos usuários. Posso deixar de informar? Não. Não posso. Eu tenho que informar mesmo que ela seja complexa. Senão, eu posso perder a característica da representação fidedigna, porque ela vai estar incompleta. Mas o que eu faço então para suprir esse problema? Como que eu posso trazer uma clareza para um item complexo? Nota explicativa. A gente tem que fazer uma boa nota explicativa. Então, alguns elementos patrimoniais, a gente vai ter que tomar um certo cuidado na explicação para que se torne o mais fácil possível para entendimento. Fácil possível, tá? A gente tem que tomar um cuidado. Antigamente, eu acho que eu não falei isso para vocês, mas a maioria dos professores gostam de falar que a informação contábil tem que ser entendida por todos. Qualquer um que pegar um balanço tem que entender. Não. A norma matou esse pensamento que existia na contabilidade básica. Hoje, as informações contábeis ou as divulgações são elaboradas para usuários que têm um mínimo de conhecimento sobre a área de negócios e sobre a área econômica contábil. E que revisem e analisem a informação diligentemente. Então, para que a informação seja compreensível, depende somente da empresa? Não. Depende também do usuário. Então, para essa característica existir, o usuário tem que ter um conhecimento mínimo sobre contabilidade. Vocês concordam com isso? Pensem vocês pegando os balanços que a gente fechou na última aula. No primeiro dia de aula, vocês iam entender alguma coisa daquilo lá? Será que iam? Pouquíssimo. Muito pouco mesmo, né, Lucas? Agora que você... Tá, tranquilo, Naida. Depois só assiste que eu vou falar, mas é sobre o princípio um pouquinho mais tranquilo. Mas vocês praticamente pegariam um balanço e não iam entender quase nada, né? Agora, com esse conhecimento que vocês já têm, vocês já começam a olhar um balanço e ter uma noção do que está acontecendo, não começa? Já começou a ter essa informação, esse conhecimento necessário para a informação ser compreensível. Então, essa é a única característica que não depende somente da empresa. E essas são as características de melhoria. Então, é o que? Comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e a compreensibilidade. Então, são 4 características que são consideradas complementares, garantindo a qualidade. 2, então, são fundamentais e 4 de melhoria.
Esse assunto eu garanto para vocês pelo menos uma questão na prova de suficiência, tá? É sagrado, todo ano eles cobrarem isso. E a gente chega nos princípios. Coitado dos princípios, eles foram revogados. Mas eles não deixaram de ser importantes. A gente até viu um pouquinho de princípio no semestre passado, não viu? Ninguém lembra. A gente vai rever. Então, toda escrituração deve ser regida pelos princípios contábeis. Ela tinha uma resolução que indicava isso para o contador. Então, era a resolução 750 de 93. A última atualização que ela tinha sofrido era pela resolução 1282 de 2010, mas em 2018 ela foi revogada. Então, ela não tem força de normativa para contador. O que isso significa? Quase nada. Vocês só não vão ter uma cobrança no exame de suficiência, mas esses princípios ainda estão permeados em todos os CPCs, todos, desde o CPC 00 até os CPCs mais complexos. A gente tem os princípios permeados nele. Inclusive, alguns têm princípio específico para ele. Princípio não, CPC específico para o princípio. Então, quem são os princípios que estavam em vigor? Princípio da entidade, princípio da continuidade, princípio da oportunidade, da prudência, do registro pelo valor original e da competência. Então, o princípio da continuidade, o que faz, o que indica esse princípio para o trabalho dos contadores? Pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro e, portanto, a mensuração e a apresentação dos componentes patrimoniais levam em consideração essa circunstância. Então, a gente sempre faz a contabilidade pensando que a empresa não terá fim. Então, todo o critério de avaliação é pensando que ela vai ser permanente. Princípio da oportunidade. Aqui vocês vão ver algumas situações bem parecidas com as características fundamentais e de melhoria. O princípio da oportunidade refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras, uma característica fundamental, né? Que é a representação fidedigna, e tempestiva. Só mudou a forma de apresentar, né? Mas o princípio ainda existe. Então, a falta de integridade e tempestividade na produção e na divulgação da informação contábil pode ocasionar a perda de relevância. Ao mato, mais um princípio fundamental. Por isso é necessário ponderação em relação entre oportunidade e a confiabilidade da informação. Então, eu tenho que produzir uma informação até certo ponto confiável e na maneira, no tempo hábil.
Agora, a confiabilidade depende de outro princípio contábil. O princípio do registro pelo valor original, basicamente ele fala sobre as bases de mensuração e trata de duas formas. A primeira pelo custo histórico, o valor lá no período de compra, o valor na data da negociação e variações do custo histórico. Isso eu nem vou entrar tanto em detalhe porque vocês vão ver mais em intermediária sobre isso, intermediária e avançada. Custo corrente ou custo de reposição, ele vai estar descrito no CPC 16, que é de estoque. Valor realizável vai estar descrito em mais de um CPC. O valor presente e o valor justo também vai estar em mais de um CPC. Aqui a gente encontra ele no CPC 02, que é a mensuração a valor justo dos ativos. E a atualização monetária. Esse é um item um pouquinho mais difícil da gente trabalhar hoje em dia, porque aí também tem um CPC específico. Ele indica quando que a gente faz ou não a atualização monetária, ou seja, ajuste da inflação. Então, todos esses elementos foram ampliados e disseminados entre vários CPCs. Então, eu até deixei aberto aqui a telinha do CPC. Então, a gente tem, por exemplo, redução ao valor recuperável, ajuste a valor presente. Esses são específicos sobre essas bases de mensuração. Mas a gente vai encontrar em outros. Igual eu falei para vocês no de estoque, cadê o 27? No de ativo imobilizado. Cadê o... Esse daqui é a cereja do bolo para mim, porque é a única CPC, ou a única norma internacional que teve origem aqui do Brasil, tá? Que é contabilidade em economia com hiperinflação, que é o que? A atualização monetária. Então, isso é uma curiosidade, tá, gente? Só para vocês conhecerem, a gente tem uma norma internacional que foi baseada em atuações brasileiras. A gente ficou muito bom nisso. Contabilidade com hiperinflação. Por que será? O que aconteceu lá na década de 80? Ninguém lembra das aulas de história? Períodos de hiperinflação. Sou péssima em história, professor. Hã? Sou péssima em história. Nossa, a história é tão legal, gente. Mas a gente teve uma década de hiperinflação, né? Vocês conversarem com o pai de vocês, vocês vão escutar eles falando que tinha que pegar o salário, correr no mercado, fazer compra, porque se deixasse para ir mais tarde, o preço já estava bem mais alto. A gente teve período de picos de inflação de 3.000% ao ano. Vocês conseguem imaginar o que é isso? Uma coisa que no começo do ano vocês comprariam por R$1, no final desse ano estaria valendo 3.000. Não dá nem pra imaginar, né, professor? É uma coisa assim absurda. Eu lembro desse período, mas claro que eu não tive prática porque eu era criança, né?
Mas aí a gente aprendeu a lidar com isso na contabilidade. Então, esse CPC de hiperinflação, ou, na verdade, a norma internacional sobre hiperinflação, provém das práticas brasileiras, do que foi criado aqui no Brasil. Então, quando a gente fala do princípio pelo registro, do registro pelo valor original, ele fala desses custo histórico da variação do custo, que hoje está diluído em todos os CPCs. Princípio da prudência. A prudência tem uma relação muito grande com a oportunidade. Nem sempre eu vou ter informação da maneira mais confiável possível. Sigo a prudência. O que ela fala? O princípio da prudência determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior valor para componentes do passivo, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que afetem o patrimônio líquido. Então, os ativos e receitas não vão ser superestimados com essa característica e os passivos e despesas não vão ser subestimados, trazendo uma maior confiabilidade nessa mensuração. Então, sempre quando eu tenho um ativo e dois valores possíveis para se contabilizar, pela prudência eu faço o quê? Escolho o menor. Se for para representar um bem direito ou uma receita, na dúvida de dois valores, eu escolho o menor. E se for para representar um passivo ou custo e despesa, na dúvida, eu faço o quê? Escolho o maior. Por que essa característica é importante? Se fosse para vocês trabalharem pensando em dois cenários, vocês estão planejando alguma situação com o salário de vocês. Vamos pensar assim, vocês estão prestes a ganhar um aumento, mas pode ser de 5% ou de 50%. E vocês querem planejar o orçamento de vocês. Por qual aumento vocês vão se planejar? O de 5 ou o de 50? Qual vai dar mais garantia para vocês de que tudo vai dar certo se vocês escolherem esse plano? O melhor cenário ou o pior cenário? Não é o pior? Você ia falar, Sabrina, diga. Eu ia pedir para o professor repetir a pergunta que eu não entendi. Não, vocês se planejando para dois cenários. Vocês vão ter um aumento, mas a informação que vocês têm pode ser ou de 5% ou de 50%. E vocês vão organizar o orçamento de vocês com base nesse aumento. Qual vai ser mais seguro para vocês? Organizar pelo de 5% ou pelo aumento de 50%? De 5? De 5%. Traz mais segurança. Então, para informação contábil, se eu falo dos ativos, dos bens direitos e das minhas receitas, com o menor valor, eu vou trazer mais segurança para o usuário. E nos passivos, assim como as despesas, se eu trabalhar com o maior valor, eu trago mais segurança para o usuário. Não é o cenário que eu gostaria.
tudo bem. O importante é trazer a segurança na informação. Aí a gente tem o princípio da competência. Esse vocês já começaram a se ambientar com ele. Então, o princípio da competência determina que os efeitos da transação e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou pagamento. Vocês já trabalharam com isso, não trabalharam? Sim. Lembram do seguro a pagar? Indiferente de quando a gente tirou o dinheiro, a gente só reconhece o serviço quando ele efetivamente for prestado. Esse é o princípio da competência. Indiferente de sair ou não, o dinheiro, eu reconheço o evento quando ele acontece. Então, comprei um celular de vocês, R$ 1.200 em 12 parcelas. Hoje, dia 12. Vocês vão reconhecer quanto de receita no mês de fevereiro. Vou pagar em 12 parcelas, hein? Já reconheço no mês 2, né? A venda já aconteceu. O contrário disso seria o regime de caixa, coisa que a gente não pode adotar na contabilidade. E ficou faltando um princípio. Qual o princípio que ficou faltando? Esse aqui, né? Entidade. Quem lembra o que é o princípio da entidade? Esse eu comentei. É o que eu comentei que mais dá problema quando você trabalha em escritório. O que a gente pensa quando a gente trabalha com o princípio da entidade? O princípio da entidade indica que a empresa deve ser tratada como um organismo ou uma pessoa ou uma personalidade separada dos seus gestores, de quem tem o vínculo. Então, não pode se confundir a vida da empresa com a vida dos sócios. O que tiver de receita, de pagamento, de despesa da empresa, é da empresa. O que tiver em nome do sócio fica fora da vida da empresa. Fica fora da contabilidade da empresa. Esse é o mais elementar de todos os princípios e que, infelizmente, no Brasil é o que mais dá dor de cabeça para pequenas e médias empresas. Por que será? Será que empresário mistura as coisas? Com certeza. Com certeza. Mistura muito, gente, muito. A gente, quando está trabalhando no escritório, a gente pega a documentação, tem que ficar separando o que é do sócio, para não misturar, para não contabilizar, porque isso pode dar problema, tanto na contabilidade, né? Mas também pode dar problema para a área fiscal, para apuração de imposto. A gente não pode contabilizar despesa do sócio como se fosse da empresa. Daí o governo vem e fala, não, essa despesa aqui não era para ter acontecido aqui, não. Então é o mais elementar e, infelizmente, que gera ainda muito problema para o dia a dia do empresário. Acho que é onde mais eles se perdem também, né, professor? É De porque misturar a questão somente o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal. é muito tentador, né? Você vê o dinheiro entrando no caixa e você não querer
usar ele, né? Eu admito isso, é tentador. Mas, se a gente pensa numa empresa que quer realmente evoluir, crescer, ela tem que ter uma vida isolada. O dinheiro dela é o dinheiro dela. Se o sócio quer o dinheiro dela, ele tem que pagar ou um prolabore ou fazer uma retirada de lucro. Mas não misturar os valores. Beleza, gente? Dúvidas, perguntas, questões? Beleza, professor. A atividade de frequência de vocês está um pouquinho diferente essa semana, né? Já vou adiantar para vocês. Vocês vão fazer algo que, em geral, não agrada a vocês, que é leitura. Mas acho que todos vocês gostam de ler, né? Eu já fiquei surpresa semana passada que foram 3. Tava esperando mas já veio 3. Eu também. Não, mas é que eu tô tendo que aumentar desse semestre porque ela vai valer 5 pontos. Eu não sei por que fizeram isso. Eu achei. Eu fui voto vencido, né? Eu não queria isso. Eu queria o padrão normal, onde eu pudesse colocar só uma perguntinha e dar outras atividades. Mas, como vai valer 5 pontos, eu tenho que dar, às vezes, uns trabalhinhos maiores. Mas esse é um trabalho que vocês precisam começar a se acostumar, que é leitura. Em específico, leitura de artigo científico. Então, lá no material complementar, tem um artigo que fala sobre a importância dos princípios contábeis do Brasil e dos Estados Unidos no processo de desenvolvimento das normas internacionais. E vocês vão fazer uma resenha crítica, não nada de muito extenso, é mais para vocês colocarem a opinião de vocês, os pontos que vocês consideraram positivo nessa implantação ou que consideraram negativo nessa adoção ou na utilização dos princípios na criação das normas brasileiras. Então, é basicamente uma resenha, uma paginazinha, tá bom? Não precisa nada de... Quantas linhas, professor? Não tem o número de linhas. Eu não costumo falar limitações, porque o essencial da resenha é que vocês tragam a essência do que foi discutido no texto e façam esses prós e contras. Aí vai depender muito da capacidade de síntese de vocês. Tem gente que vai fazer tranquilamente ali, em 3, 4 parágrafos, fez o resumo. Tem gente que vai ser mais, vamos falar assim, prolixo. Vai fazer 2, 3 páginas. Acho difícil, né? Mas vai tudo da capacidade de articulação do pensamento. Então não tem mínimo nem máximo, tá, gente? É resenha crítica, isso? Isso. A resenha crítica ela tem essa característica de trazer dentro desse resumo, vamos falar assim, a opinião de vocês. Então, o que vocês acham como destaque, o que foi de importante ou o que teve menos importância. É essa a principal diferença quando a gente pensa em resenha crítica. É falando na primeira pessoa como se fosse eu, a minha opinião, então? Isso, pode ser primeira pessoa. Não, tudo bem, então. Mas o importante o mais importante nesse exercício também é que vocês já vão começar a se habituar com o artigo científico. Professor, mas por que é importante? O que vocês vão fazer lá no 4º ano para poder se formar?
um artigo. Soubemos semana passada disso. Vamos fazer um artigo. Já tô Assim, já nervosa, teve inclusive. um primeiro contato com artigo científico, né? Mas, nossa, professor, bem diferente. A gente ficou bem É, perdido, assim. é uma leitura fora do costume que a gente tem, né? É um padrão de escrita um pouco diferente. Então, qual a melhor maneira de vocês se habituarem? É lendo o artigo. Então, vocês fazendo esse exercício de leitura, quando chegar o momento de vocês, claro que auxiliado pelo orientador, se torna algo bem mais tranquilo, bem mais fácil. E dependendo também do esforço de vocês, pode sair artigo que dá para ir para congresso, dá para levar o nome de vocês para mais longe. E eu, Professor, eu tenho pavor de resumo de artigo dessas coisas. Só de falar, até nas provas, assim, quando falar, tem que fazer texto. Eu já fico 3 dias já pensando naquilo. Eu também, não, eu já fico na ansiedade, já nem durmo, já sonho com o artigo, já sonho com tudo. não, mas tenham calma, gente. É importante que vocês se habituem a escrever, porque vocês perceberam ali na demonstração, isso que a gente pegou uma simples da Gerdau, né? Contador escreve também, gente, escreve bastante. Então, é bom que vocês também se habituem a essa escrita. É porque, assim, professor, eu tenho um déficit de atenção. Então, quando eu vou ler alguma coisa, eu tenho que ler aquele negócio 30 vezes, porque eu me perco umas 60 vezes no meio do texto. Aí, para mim fazer um resumo, eu tenho que ler 30 mil vezes a mesma coisa. Já tentou a técnica de ir anotando os pontos principais durante a leitura? Então, Eu durante a tenho que leitura, fazer não. isso. E eu tenho Eu, esse hábito. eu Eu, faço, geralmente, quando o professor está falando, eu vou anotando só pedacinhos, assim, sabe? Para depois eu conseguir reunir o que foi falado. Agora, em leitura, é igual ler em computador ou ler em celular. Para mim, não adianta. Às vezes, por exemplo, eu tenho que imprimir tudo para ler no papel. no teu caso, Sabrina, você já tentou botar o computador ali para você? Não, ainda não. Faça esse teste. Por Eu incrível que também. pareça, claro, não, a leitura muitas vezes não sai perfeitinha, mas pelo Uhum. jeito você tem uma memória mais auditiva. Sim, Então, eu tenho facilidade de lembrar o que a pessoa falou, mas em trechos, assim, sabe? aham. Então, tente fazer essa técnica. Bote o computador ler para você. Hoje tem mecanismos dentro do próprio Word, no, no Adobe também tem aquele leitor de PDF, onde ele faz uma leitura para. Fica meio parecido com aquelas leituras, aquelas falas de GPS, mas dá para entender. Melhorou muito esse processo dele, de inteligência artificial. Mas eu gosto muito de fazer isso. Eu vou tentar. Chave. Acho que a Letícia também falou que faz isso, né, Letícia? Sim, professor. Vai anotando o ponto-chave, que daí vocês vão depois facilitando a montagem do raciocínio. Eu acho que Inclusive, é melhor. inclusive, se vocês já trabalham com palavra-chave, acho interessante vocês darem uma olhada sobre mapa mental. Já passaram algo sobre mapa mental para vocês? Não. Não. Eu vou ver se eu acho material de elaboração de mapa mental. O mapa mental é basicamente um, um caminho lógico do raciocínio feito com palavras-chave.
Então, a gente vai anotando palavras-chave onde a gente vai ligando, trazendo um raciocínio para essa palavra-chave. Eu vou separar um material, vou mandar para vocês. Podem ficar tranquilos. Obrigada, Vou professor. esperar. De nada. E ajuda bastante, gente. Isso para estudar para a prova é uma beleza, mapa mental. Isso eu falo porque eu gosto de fazer. Eu agora tô com alguns remedinhos que estão me ajudando. Faz parte também, gente. Uma das coisas que a gente sofre muito é problema de vitamina, né? E tem vitamina que afeta muito essa parte de concentração. Vitamina D principalmente. Vitamina D, curitibano é o que mais sofre, né? Lá nisso eu tenho que tomar, minha endócrina pediu para eu tomar e eu ainda nem comprei. Que vergonha. Porque eu tô com déficit de vitamina D também. Mas faz parte. Curitibano e vitamina D não é uma coisa que não casa, né? Porque a gente não vive O nesse. médico me receitou 5 injeções a cada 15 dias. Só que é 150 cada uma. Daí eu falei assim, vai ter que esperar. Vou pra praia, vai ter que ser de outra forma. Mas mesmo assim, gente, precisa pelo menos em comprimido, alguma coisa que dê para ir levando, porque faz falta. Mas então tá, gente. Acho que encerramos por aqui. Vocês têm a atividade para vocês se divertirem no feriado, né? Oi, Lucas. É até a semana que vem, até dia. Esqueci agora, até dia 19? Ou até dia Isso. 18, 23 e 59? Na verdade, é para ser até o dia 19, que é a semana que vem, né? No final da noite. Sempre eu coloco 23h59. Tranquilo. Aí a gente se vê, então, sexta-feira que vem, depois de um pseudo-feriado, né? Porque vai ser feriado, mas não vai ser tão feriado assim. Mas pelo menos da aula vocês vão estar livres por 3 dias, né? Tranquilo então, gente? Tranquilo, professor. Então tá. Desejo para vocês um bom feriado, um bom fim de semana. Obrigada, igualmente. Semana que vem. Nos encontramos semana que vem. Obrigada, Tchau, professor. tchau. Igualmente. Bom feriado. Bom feriado para vocês, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.